Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 15. Bons estudos! Você já reparou quantos tipos diferentes de solos existem? Você sabia que conhecer as propriedades de cada um, entender os limites de seu uso, é fundamental para a vida do planeta? Fique ligado que solos é o tema da nossa teleaula de hoje. Nesta teleaula você vai aprender como se formaram os diferentes tipos de solo. Vai ver o que é um solo bem estruturado e as diferenças de um solo jovem. Conhecer as características dos principais tipos de solo e os perigos do seu uso inadequado. A nossa teleaula está começando! Existem diferentes tipos de solo, mas a base de todos eles são as rochas que compõem a superfície da Terra. Todo solo se desenvolve a partir de minerais e de matéria orgânica, como restos de plantas e animais. O solo é diferente da rocha sólida por quê? Porque permite a circulação de água e de ar em seu interior. E os solos variam quanto à idade e ao tipo de formação. O processo de formação do solo é chamado de pedogênese. Uma etapa essencial nesse processo é a ação que a rocha sofre do clima, dos organismos vivos e da água. Com o tempo, a rocha se fragmenta e se decompõe. Tudo isso gera uma série de alterações químicas, físicas e biológicas na rocha. Um conjunto de efeitos chamado de intemperismo. É sobre a camada das rochas afetadas pelo intemperismo que os solos vão se desenvolver. Outras camadas, chamadas horizontes, vão se sobrepondo à base. Quanto mais velho o solo for, mais camadas. Um solo velho vai apresentar o horizonte C, formado pela intemperização da rocha-mãe. O horizonte B, uma camada intermediária onde podem estar presentes materiais transportados de outros lugares, especialmente frações de minerais. E o horizonte A, onde ocorre a decomposição de organismos vivos, portanto é rico em matéria orgânica. Ô Vicente, Oi. quer dizer que os solos têm idades diferentes? Exatamente. E os solos mais velhos, eles são mais profundos. Eles têm os 3 horizontes. 1, 2, 3. 3 camadas. Exatamente. E os solos mais jovens? Eles só têm 2 camadas, como esses 2 livros aqui, ó. Eles praticamente não têm o horizonte B, que seria o do meio. Bom, e o que a gente vai ver no solo desses, hein? Olha, o solo ser jovem ou velho, o que isso influencia na vegetação? Dá para classificar os principais grupos de solos pela associação com a vegetação. A vegetação faz parte da formação do solo e interage com ele. Através da relação entre solo e vegetação, dá para a gente mapear o mundo. Existem vários tipos de solo no mundo. Um solo raso e pouco desenvolvido, por exemplo, é típico das regiões frias, que apresentam a vegetação de tundra. A tundra é uma vegetação que apresenta musgos e líquens. Outro tipo de solo, que se forma sob a vegetação de taiga, é chamado solo podisólico. Nele, os restos vegetais demoram a se decompor. Isso faz com que a argila se acumule no horizonte B, o que dificulta a penetração da água e favorece a erosão. É um tipo de solo que pode ser encontrado até no Brasil. Mas o solo dominante no Brasil é o latossolo. Ele é resistente ao processo de erosão e tem os 3 horizontes bem definidos. Sua desvantagem no uso agrícola é a acidez, que o deixa sem reserva de nutrientes. Outro tipo de solo que existe no Brasil e que é típico das florestas equatoriais, como a amazônica, também sofre da falta de nutrientes. Eu estou falando do solo lixiviado. A grande quantidade de chuvas carregam seus nutrientes e isso torna o solo pobre. Mas Vicente, como que o solo é pobre? Solo pobre em nitrogênio, fósforo, potássio, que são nutrientes importantes para a agricultura. E essas florestas todas, hein? As florestas, elas produzem uma grande quantidade de detritos, que se transformam em humus.
Então as florestas, elas se alimentam de si mesmas, dos seus restos, e não do solo, entendeu? Afinal, o que é considerado um solo bom para a agricultura? Os solos negros das planícies e os solos das pradarias encontrados na Eurásia e nos Estados Unidos são muito férteis e ricos em matéria orgânica, por isso a sua cor escura. E são solos de horizontes bem estruturados, bem diferentes daqueles solos jovens e pouco desenvolvidos das regiões desérticas e semiáridas, onde a ausência de água leva ao pouco desenvolvimento de seu perfil. O solo árido não possui o horizonte B. A camada superficial está diretamente assentada sobre a rocha-mãe. Também são solos jovens os situados em lugares de alta declividade, os solos de montanha. Neles a erosão é igual ou maior que a velocidade de transformação da rocha em solo. Tudo isso influi na fertilidade da terra. Nessa terra, tudo o que se planta dá. Foi assim que Pero Vaz de Caminha descreveu a fertilidade da terra do Brasil recém-descoberto. Foi uma avaliação pouco precipitada. Pero Vaz de Caminha confundiu a exuberância da vegetação com a fertilidade do solo. Para se avaliar a capacidade e a fertilidade do solo, é preciso analisar as suas propriedades e também os processos de erosão a que ele está sujeito. É preciso também levar em conta alguns fatores, como cobertura vegetal, características das encostas, escoamento superficial da água. A avaliação da fertilidade do solo é muito mais importante hoje do que no tempo de Caminha, porque está diretamente vinculada à atividade do homem. O uso do solo pelo homem é cada vez mais intenso. Essa intervenção é capaz de afetar a capacidade e a fertilidade do solo. E faz parte do trabalho do geógrafo compreender o processo que resulta da interação da sociedade com as bases naturais. O trabalho do geógrafo é importante para determinar os limites de exploração do solo e evitar que a atividade humana ultrapasse a capacidade de sustento dos recursos ecológicos, o que, entre outras coisas, pode inutilizar o solo para o uso agrícola. O próprio sistema de irrigação, se mal operado, provoca uma concentração de sais inutilizando o solo. Um exemplo é o Egito. A construção no Egito da represa de Assuã provocou a salinização das margens do rio Nilo. Isso colocou em risco a agricultura do país. Que efeito, hein, Vicente? Para você ver como o mau uso do solo é perigoso. Ô, Vicente, deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Quer dizer que o homem pode alterar o equilíbrio e a integridade do solo? Entendeu direito, sim. E há casos, Gil, em que a agressão à natureza pode ser vista por qualquer um. É só pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Todo tipo de solo é formado por processos naturais. A ação do homem interfere nesse processo e pode provocar a desertificação, salinização e alcalinização do solo. Desmatamentos e queimadas, por exemplo, deixam o solo exposto ao vento e à chuva, aumentando a erosão. Com todas essas agressões, o solo perde a sua capacidade de produzir e a sua fertilidade. Pode virar um deserto. Estima-se que os desertos estejam crescendo em média 60 mil quilômetros quadrados por ano. O uso do solo não deve significar a sua destruição. Os geógrafos, estudando a formação e o uso do solo, trabalham pela sua preservação. Conhecer as propriedades do solo é de grande importância, porque as pesquisas da sua formação, textura, composição são dados essenciais para se definir a maior ou menor tendência à erosão. O futuro do planeta e dos seus recursos naturais podem ganhar muito com esse conhecimento. Foi extremamente difícil entender o conjunto dos solos tropicais, mesmo porque os solos dependem de muitos fatores, o fator sol, o fator geológico, o fator climático, o fator evolução biogeográfica da superfície do solo, etc. E, nesse sentido, muitos pesquisadores achavam que os solos tropicais eram sempre muito pobres. O Brasil apresenta um quadro em que existe realmente solos problemáticos, não pobres, no sentido pleno da palavra, e solos muito ricos. Entre os muito ricos nós temos as terras roxas.
No cinturão intertropical do mundo, o solo mais importante, mais fértil é a terra roxa brasileira. Por isso mesmo ela participou do processo de desenvolvimento do país no ciclo do café e ainda participa hoje com outros ciclos que se aproveitam da fertilidade das terras roxas. Mas, evidentemente, tem outras áreas que têm solos razoáveis ou bons e tem áreas que têm solos problemáticos. Os da Amazônia são muito problemáticos. Na hora que se elimina a floresta, logo nos 2 primeiros anos pode ter uma certa fertilidade. Mas, quando as chuvas equatoriais, densas, pesadas, tombam sobre o solo, eliminam as argilas, carreiam para os fundos de vale, aí os solos ficam muito pobres e problemáticos. As mesmas coisas acontecem com certas áreas do Rio Grande do Sul, que após perderem a sua cobertura vegetal, tiveram uma revanche dos ventos e se formaram areais que às vezes são interpretados como desertos ou como processos de desertificação, que não tem nada a ver com o clima, mas tem muito a ver com a história agrária da paisagem. E agora, que tal a gente revisar? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que os solos se desenvolveram a partir de minerais e matéria orgânica, um processo chamado de pedogênese. Viu que um solo bem formado é composto por 3 camadas chamadas horizontes, e que um solo é considerado jovem quando só possui 2 camadas. Aprendeu que os principais grupos de solos podem ser classificados pela associação com a vegetação, e viu como a ação do homem interfere no processo natural do solo e pode colocar em risco sua utilização agrícola. A gente fica por aqui. Não deixe de consultar os seus livros e fazer os exercícios. Bons estudos e até a próxima!